A aliança de sangue é um assunto que está distribuído por toda a Bíblia. Nós passeamos de Gênesis até Apocalipse, nós vamos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, e nós vamos ver que tudo na palavra de Deus, tudo na Bíblia, tudo nas Escrituras está molhado ou é regido por esse assunto, que é a aliança de sangue. Se trata do que o relacionamento de Deus com o ser humano. Então, você sabe, você já deve ter lido a sua Bíblia em alguns aspectos e já deve ter visto como Deus se relaciona com o ser humano por meio de toda a história. Através de toda a história, Deus cria meios de se relacionar com o homem. Então, quando nós pensamos numa aliança de sangue, ou nesse assunto aliança, nós devemos pensar em amor. Amém? Nós podemos comparar a aliança de sangue com um casamento. Na verdade, o casamento é um tipo de aliança de sangue, talvez a gente fale um pouco sobre isso na segunda aula, mas quando nós pensamos num casamento, quando nós escolhemos alguém para casar, nós fazemos isso por causa de um motivo, amém? De um modo geral, na maioria das vezes, nós escolhemos alguém para casar, ou nos deixamos ser escolhidos por alguém por amor, não é verdade? Nós amamos tanto uma pessoa que nós desejamos passar o resto da vida com ela. Então, para isso, nós precisamos firmar uma aliança com essa pessoa. Então, quando nós firmamos uma aliança, nós estamos nos comprometendo com essa pessoa em cumprir tudo aquilo que nós prometemos. Isso é a aliança de sangue. Quando Deus criou o ser humano, lá em Gênesis capítulo 1, ainda no versículo 26, você não precisa abrir, nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos perceber que desde a criação, Deus criou Adão e Eva com apenas uma motivação e um propósito. Era apenas para ter alguém igual a ele para se relacionar. E o que motivou isso foi o amor. Amém? Deus amou o homem de tal maneira que providenciou meios para continuar aliançado com ele, mesmo depois da queda. Antes da queda e também depois da queda. Então, o objetivo de Deus ter criado um ser humano foi para se relacionar. É para isso que nós existimos, para nos relacionar com Deus. O que motiva tudo isso é o amor. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o amor estendido de Gênesis até Jesus Cristo. Amém? Nós vemos o amor de Deus estendido de Gênesis até Apocalipse, até o final de tudo. Nós vamos ver como Deus ama o homem e como Ele vai criando meios e alianças e promessas e juramentos para manter esse relacionamento, para que tudo fique pronto até que Jesus viesse e obtivesse uma eterna e perfeita redenção. É um longo caminho. Esse assunto trata sobre esse longo caminho. Nós estudamos sobre esse longo caminho que Deus traçou nas Escrituras de relacionamento, do começo de tudo até o fim de tudo. Amém? Então, quando nós vamos olhar, já falei para você, a Bíblia está repleta disso. Nós temos 8 alianças na palavra de Deus que Deus fez com o homem, sendo uma antes da queda e 7 depois da queda. A nova aliança que nós estamos é a 7ª. 7 é o número da perfeição, a nossa aliança é a perfeita, é a última, amém? Depois disso, Jesus vem para nos buscar e nós estamos lá nas bodas do Cordeiro com Ele, e aí não é necessário mais nenhuma aliança. O que eu quero que você aprenda essa noite é que quando Deus ia se relacionar com o homem, Deus sempre fazia uma promessa ou um juramento para esse homem. Então, depois disso, porque Deus queria prometer algo, Deus queria abençoar aquela pessoa ou aquela nação de alguma forma, Deus jurava, Deus prometia coisas, e para assegurar o cumprimento disso, Deus fazia uma aliança. Você entendeu? É como acabei de falar, nós encontramos alguém que nós amamos, que nós queremos passar o resto da vida com ela, então nós trocamos votos, nós trocamos promessas, nós dizemos coisas, e nós olhamos um para o outro e dizemos: nós precisamos casar, para que isso dure a vida inteira. Esse é o plano de Deus, amém? A gente fala sobre isso depois. Mas quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que Deus ele faz a mesma coisa com cada pessoa com quem Ele fez uma aliança. Ele promete coisas, e uma coisa que é muito peculiar em aliança de sangue, que você vai aprender depois com calma, que você vai ver ao longo do tempo, é que Deus sempre vem
reafirmando aquilo que ele já te disse. Amém? Diferente do que muitas pessoas pensam, Deus não é um Deus que fica mudando de ideia. No capítulo 1 do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Isso quer dizer que Deus não chega nem perto de variar, ou de mudar a sua opinião, ou aquilo que ele pensa sobre alguma coisa. Quando nós olhamos para o que a igreja experimenta, nós vimos pessoas dizendo assim, olha, Deus falou comigo que eu devia fazer tal coisa. Passa uns meses e Deus falou comigo para fazer outra coisa. Não, Deus falou comigo isso, mas eu fui para aquele culto, para aquela reunião, para aquela reunião e alguém se levantou em nome de Deus e me disse uma coisa totalmente diferente daquilo que Deus já havia me dito. Então, eu largo aquilo que Deus havia me dito e fico com a última coisa que Deus me falou. Você entendeu o que eu falei? Mas Deus não é um Deus que está mudando de opinião, não é um Deus que está mudando de ideia. Quando Deus fala alguma coisa, Deus vai sustentar aquilo que Ele falou até o final. Amém? É óbvio que Deus vai vir, vez após vez, para falar com você e comigo, para nos lembrar aquilo que Ele já nos prometeu, para que isso gere fé, gere esperança, gere ânimo e traga um norte sobre para qual caminho nós estamos andando. Mas aquilo que Deus fala nunca vai mudar aquilo que Deus falou originalmente, se é que foi Deus. Se está mudando, uma dessas coisas não é Deus. Você entendeu o que eu falei? Eu vou mostrar para você um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o exemplo da aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Foi Deus que teve a ideia de fazer uma aliança com Abraão e de lhe fazer promessas. Então, eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. E nós vamos ver aqui o momento em que Deus falou com Abraão para iniciar a sua aliança com ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro de tudo, Deus chama Abrão e dá uma ordem para ele. Ele diz, olha, saia do meio da sua família e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E depois Deus faz promessas ou juramentos para Abraão. Ele diz, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de você uma grande bênção. Amém? Tudo bem até aí? No versículo 7 diz assim, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora eu quero que você vá comigo para o capítulo 13, no versículo 16. Gênesis capítulo 13, versículo 16 diz assim, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Deus falou em Gênesis 12, versículo 2, que ia fazer de Abrão uma grande nação. Aqui no versículo 6, do capítulo 16, do capítulo 13, Deus está dizendo, olha, eu vou multiplicar tanto a tua descendência, que ela vai ser numerosa como o pó da terra. Ok? Vamos para o capítulo 17. Gênesis 17, versículo 2, diz assim, Gênesis 17, 2. Eu posso ler? Você está acompanhando sua Bíblia? Amém. Diz assim, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim,
Será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecunda extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? No versículo 7 diz que a aliança abrâmica seria uma aliança perpétua. E esse termo significa que a aliança que Deus fez com Abraão seria extensiva às gerações vindouras. Isso significa que a bênção abraâmica, ou a bênção dessa aliança, ela ia se estender a todas as gerações posteriores às gerações de Abraão. Amém? Mas o que nós vimos aqui no capítulo 17 é Deus prometendo de novo: olha, eu vou te multiplicar, eu vou fazer você de uma grande nação, você vai ser numeroso, vou te multiplicar extraordinariamente. Então Deus está reafirmando aquilo que ele já tinha dito para Abraão no começo de tudo. Amém? Agora eu quero que você vá para o capítulo 15, volte em uma página da sua Bíblia, a partir do verso 1. Gênesis 15, 1 diz assim: depois destes acontecimentos, depois que Deus falou com Abraão algumas vezes, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Dá uma pausa aqui. O que nós podemos ver aqui? Abraão amanheceu incrédulo. Mas isso só acontece com Abraão, né? Nunca aconteceu com você ou comigo. Veja só, quando Deus toma de novo a iniciativa, se aproxima de Abraão e diz: olha, Abraão, você não precisa ter medo. Eu sou o seu escudo, e o seu galardão será sobremodo grande. A resposta de Abraão para Deus é assim: o que você pode fazer por mim se nenhum filho você foi capaz de me dar? E agora, o meu herdeiro vai ser o filho da escrava, é um servo da minha casa. Você concorda comigo que Abraão foi atrevido? Talvez eu e você, a gente não tenha coragem de falar o que ele falou, mas nós nos comportamos como ele se comportou. Muitas vezes acordamos e simplesmente desconsideramos aquilo que Deus já nos disse, porque olhamos à nossa volta e aquilo que Deus nos disse ainda não aconteceu. Mas não é porque nós não estamos vendo com o nosso olho natural que significa que aquilo não está sendo construído, ou sendo feito, ou sendo trazido para se manifestar em nossa vida. Amém? Veja a resposta de Deus no versículo 4 de Gênesis 15, diz assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então, conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. No capítulo 13, no versículo 16, Deus diz para Abraão assim: olha, Abraão, olha para o pó da terra. A sua descendência será assim, como o pó da terra. Se você puder contar, assim será a sua descendência. No capítulo 15, no versículo 5, Deus fala com Abraão de novo, diz assim: conta as estrelas dos céus, se é que você pode. Se você conseguir, eu estou te dizendo que assim será a sua descendência, numerosa como as estrelas dos céus. Eu sei que aqui em São Paulo, a gente perde um pouco dessa referência, porque nem estrela a gente consegue ver, né? Mas acredite, elas estão lá. Quando você vai para o interior e está naquele meio daquele escuro, aquele breu, não tem luz, iluminação nenhuma, e também não tem poluição, e você olha para o céu. Eu não sei se você já viu essa experiência, é encantador contemplar a quantidade de estrelas que nós temos nos céus. Eu acho interessante Deus falar isso, dizer: olha, conta se você puder, porque tem outra passagem na Bíblia que Deus chama cada uma delas pelo nome. O nosso Deus é tão grande. E é com esse Deus que nós temos aliança. Amém?
Aqui em Gênesis 13 e também em Gênesis 15, Deus dá duas referências para Abraão meditar e colocar diante dos seus olhos sobre aquilo que Deus estava prometendo para ele. Durante o dia, ele podia olhar para o pó da terra e contar e se lembrar. Deus falou comigo, assim será a minha descendência. Durante a noite, ele podia olhar para o céu e dizer, Deus falou comigo, a minha descendência vai ser numerosa como as estrelas. Mas, além disso, Deus estava dando referência para Abraão sobre duas descendências que viriam dele, a natural, a da terra, os judeus, e a celestial, a igreja, a do céu. Ele podia entender que ele teria uma descendência multiplicada. Em Gênesis, no capítulo 21, Deus cumpre a promessa, ou começa a cumprir a promessa que havia feito para ele. Isaac nasce, Deus dá um filho a Sara e a Abraão na sua velhice. Deus cumpre aquilo que havia prometido. E sabe, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, para cada aliança que Deus fez com cada ser humano, nós sempre vamos ver Deus cumprindo a sua promessa. Amém? O único momento, a única aliança que a gente vê uma pessoa morrendo sem experimentar o cumprimento da promessa é Moisés. E você vai entender à luz das Escrituras que isso aconteceu por causa da incredulidade do povo que acabou contaminando ele. Amém? E o fez desobedecer aquilo que Deus já havia dito. Então, o que eu quero ensinar para você essa noite é, Deus te ama tanto, que Ele te deu promessas. E para assegurar o cumprimento dessas promessas na sua vida, Ele decidiu, foi Ele que escolheu. Tudo começa por Ele. Amém? Ele escolheu fazer uma aliança com você para assegurar, olha, eu estou sustentando a palavra que eu falei. Aquilo que eu te disse, eu quero cumprir. Amém? Deus não é criança, irmãos, para falar coisas para nós e depois desistir daquilo que Ele falou e simplesmente não cumprir. Eu sei que fica muito debilitada a nossa consciência de fidelidade por causa dos nossos relacionamentos terrenos. Amém? Na terra, aqui naturalmente falando, nós não temos muitas referências sobre pessoas fiéis. Não é verdade? Nem dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja, elas falam e não cumprem. Não é? E tudo isso vai ferindo a nossa consciência de fidelidade. Mas eu lembro que, bem antigamente, quando você dizia alguma coisa, muitas vezes nem precisava de um papel assinado. Se estava dito, uma pessoa sempre ia cumprir aquilo que ela falava. E sabe, o caráter de Deus é esse. Quando Deus fala alguma coisa, Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. É o que diz lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Ele diz, olha, eu velo, Jeremias, sobre a minha palavra para cumpri-la. Se você já foi a algum velório, você sabe o que é velar. Passa a madrugada, a noite inteira, o tempo que for, ali olhando, velando aquele corpo. Não adianta de muita coisa, né? Se ninguém se levantar e orar para o defunto ressuscitar, não vai servir de nada. Mas Deus está dizendo que vela, que monta guarda, que mantém os olhos fixos sobre a sua palavra para cumpri-la. Talvez você pense sobre isso, você escute isso e pense assim, mas por que as promessas de Deus, então, elas não estão acontecendo na minha vida? Sabe, as pessoas aí fora, elas dizem assim, se você tem uma promessa de Deus, você não vai morrer sem que antes experimente o cumprimento dessa promessa. Quem já ouviu isso aqui? Você já ouviu isso? Está vendo? Isso é uma grande mentira. Se você deitar na avenida e deixar um caminhão passar por cima da sua cabeça, você vai morrer, tendo promessa ou não. Se você sobe num prédio de 20 andares e pula lá de cima, você vai morrer, tendo promessa ou não. Não é a promessa de Deus que te mantém vivo. Amém? O que te mantém vivo é a misericórdia do Senhor. É a mão do Senhor sobre a sua vida. Agora, nós podemos pegar o microfone, imaginemos que as pessoas que estão lá, enterradas no cemitério, elas estejam lá. Você deve saber, elas não estão lá. O que está lá são os corpos deteriorados, né, deles. As pessoas não estão lá. Amém, gente? Ou elas estão no céu, ou elas estão no inferno. Elas não estão no cemitério. Amém? As pessoas não estão lá, mas digamos que estivessem. Porque a gente não pode ir para o céu nem no inferno. Então, mas a gente pode entrar no cemitério. Digamos que as pessoas estivessem lá e a gente fosse fazer uma série de entrevistas. Cada um de nós pegasse um microfone desse e fosse lá numa... Como é o nome daquele negócio? Num túmulo, obrigada. E fizesse uma entrevista com cada pessoa que a gente encontrasse num túmulo daquele. E a gente perguntasse
sobre a história de vida daquela pessoa e a gente encontrasse muitos crentes. E você vai ver, irmão, para cada crente que você encontrasse lá, pode ter certeza, todos eles iam ter uma promessa de Deus. E a maioria deles iam estar lá dentro, mortos, sem experimentar o cumprimento da promessa. Por quê? Porque Deus não é capaz, como Abraão ousadamente ou atrevidamente falou em Gênesis 15, de cumprir aquilo que ele falou. Não, de jeito nenhum. Quando Deus fala alguma coisa, aquilo já é realidade no reino do Espírito. No céu, aquilo já existe. Deus vê como ele falou, e é porque já é como ele falou que ele fala para você. Amém? Então, não é porque Deus não é capaz de fazer, é porque nós pensamos que, por termos uma promessa de Deus, tudo que nós precisamos fazer é deitar numa rede, ou sentar numa poltrona, na cadeira do papai, bem confortável, tomar uma água de coco e esperar o dia em que Deus vai com a nossa cara e então joga no nosso colo, como caindo do céu, um presente que é o cumprimento da promessa. Não é assim, queridos. Amém? Isaías fala sobre aquele que espera no Senhor, e ele diz, olha, aqueles que esperam no Senhor, eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Antes, sobem ou voam com asas como águias. Isso fala para nós que aquele que espera no Senhor, espera fazendo alguma coisa. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, e Hebreus está falando sobre os heróis da fé que estão descritos no capítulo anterior, em Hebreus capítulo 11, se você quiser, você pode ler em casa, nós não temos tempo para isso, mas em Hebreus capítulo 11, Deus lista, ou a palavra de Deus fala sobre muitas pessoas que obtiveram milagres da parte de Deus pela fé, sempre foi pela fé, amém? E aí no capítulo 12 ele diz assim, visto que nós temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, nos desembaracemos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a nossa carreira, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, não adianta ter uma promessa, ter um alvo, ter uma visão, escrever, colocar aquilo diante dos nossos olhos e não fazer nada, não sair do lugar. Também não adianta sair correndo, desesperado, querendo fazer tudo sem ter um objetivo, sem ter um alvo. As duas coisas têm que estar prontas. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele é aquele que toma a iniciativa de nos fazer uma promessa. Ele é aquele que toma a iniciativa de fazer uma aliança conosco para assegurar o cumprimento dessa promessa. Mas o fato de termos aliança com Deus e o fato de termos uma promessa da parte de Deus não nos assegura por si só que nós vamos experimentá-las. A nossa parte precisa ser feita. Amém? Nós entramos em aliança com Deus quando numa igreja, na rua, não sei, cada um de nós tem uma experiência diferente sobre o novo nascimento, mas você deve se lembrar da sua. Eu lembro que eu estava na igreja, fizeram um convite, eu nem entendi direito o convite, mas eu sabia, eu tenho que ir lá na frente. Fui lá e confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu não tinha noção do que aquilo significava. E na maioria das vezes as pessoas não têm noção. Elas simplesmente são levadas, ou por alguém, ou pelo próprio Espírito, a estar ali e confessar Jesus como Senhor da nossa vida. Mas naquele dia nós estamos assinando um contrato, dizendo, olha Senhor, tudo que é meu agora é teu. Você é dono de toda a minha vida, inclusive do meu nariz. Então, eu não posso fazer o que dá na minha cabeça, irmão. Amém? Esse negócio de que, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, você está redondamente enganado. No momento em que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele pagou pelo seu nariz também. Então, você faz aquilo que a palavra de Deus ordena. Naquele dia, nós assinamos o nosso contrato. Eu estou em aliança contigo. E agora eu vou obedecer aquilo que você me manda fazer. Amém? É muito fácil nós reconhecermos Deus como nosso Salvador, aquele que nos livra do inferno e nos dá entrada no céu. Mas o mesmo Deus que é nosso Salvador é o Deus que é nosso Senhor, é aquele que manda, é aquele que governa. Amém? Mas a gente não precisa ficar com aquele e falar, nossa, amém, né? Jesus, vamos lá. Não, querido, porque Deus é um Deus tão bom. Ele fez uma aliança conosco para melhorar a nossa vida. Ele não fez uma aliança conosco para nos tirar nada, Ele fez aliança conosco para nos acrescentar. Ele fez aliança conosco para nos colocar numa posição de estarmos aptos para desfrutar de tudo aquilo que Ele queria nos dar. Amém? Lá em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. No original, a palavra usada para caminho significa maneira de fazer as coisas. Então, Deus está dizendo que a maneira que os pensamentos dele vão além dos nossos pensamentos, e a maneira, a forma que Deus usa para fazer as coisas vai além da nossa maneira de fazer as coisas. E ele diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que antes regue a terra, e a fecundem, e a faça brotar, e dê semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem que antes faça o que me apraz, e prospere naquilo que foi designado a fazer. Amém? Deus está falando sobre pensamentos. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele diz assim, eu aqui sei. Sou eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está prometendo, falando coisas muito sérias e muito importantes sobre pensamento. Diz, olha, sou eu que sei o que penso, e o que eu penso vai além do que você pensa. Ainda tem mais uma coisa que você precisa saber. A minha maneira de fazer as coisas vai além da sua maneira de fazer as coisas. Sabe o que significa, irmão? Que não adianta a gente ouvir uma palavra, ouvir uma promessa da parte de Deus e ficar pensando, como é que isso vai acontecer? Você nunca pensou nisso, né? Só eu. Mas como é que isso vai acontecer? Meu Deus, isso é grande demais, é impossível. Olha para mim. E quem disse que Deus está baseando-se em quem você é, ou no que você tem, ou de onde você veio, para te prometer alguma coisa? Muito pelo contrário, Deus está se baseando no que Ele é, no que Ele tem e de onde Ele está, para nos prometer aquilo que Ele nos promete. Porque Deus não precisa daquilo que eu sou, nem do que eu tenho, nem de onde eu vim para fazer aquilo acontecer na minha vida, nem na sua. Então, Deus tem as formas dele, irmãos, e na maioria das vezes é totalmente diferente da nossa. Totalmente. Amém. Então, não fica pensando, nossa, Deus me prometeu que eu ia fazer isso. Nossa, como é que vai ser? Já sei. Deve ser por meio daquele irmão. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, e talvez Deus não use ninguém, faça sozinho aquilo que Ele disse que ia fazer na sua vida. Você precisa de duas coisas para experimentar aquilo que Deus prometeu. A primeira delas é crer. Amém? A Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glórias a Deus. Ele tinha que crer diariamente que aquilo que Deus falou com ele ia acontecer. E esse é o nosso papel, que muitas vezes nós não fazemos, na maioria delas. Nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos uma promessa de Deus, e nós vamos para casa empolgados. A gente chora, a gente corre, a gente cai no chão, a gente se descabela, a gente ri, a gente fica feliz. Deus falou comigo, você não está entendendo, Deus falou comigo. Mas a gente acorda no outro dia e a gente olha para o lado e é a mesma pessoa que está do nosso lado, no meu caso, graças a Deus. A gente anda pela casa e está lá, a mesma casa, a mesma realidade. A gente abre, está lá tudo do mesmo jeito. E a gente logo desanima. Deus falou comigo, mas esse negócio parece que não era de brincadeirinha, né? Como a gente falava quando era criança. O tempo passa, aquilo que Deus falou não acontece e você fica... Deus, está passando o tempo. Quantos de nós dissemos assim, Senhor, olha, até 31 de dezembro de 2017, estou dando um prazo. Quem é que manda nesse negócio? É você ou é Deus? Deus não vai ficar pressionado, irmão, com a sua pressão. Como a gente diz no Nordeste, é como enfiar uma faca no bucho de Deus. Olha, ou você faz alguma coisa... Não. O tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. Mas eu vou te dar um segredo. O que vai acelerar o processo para o cumprimento da promessa é como nós nos comportamos diante do que Ele falou. Quando Deus te diz alguma coisa, você precisa se comportar como se aquilo já fosse uma realidade. Amém? Quando eu falo sobre você fazer a sua parte, por exemplo, digamos que Deus falou com vocês que você ia ser um grande pregador da palavra. E você olha para as suas limitações, e são muitas, e você diz, isso é impossível acontecer. Ok. Deixa suas incapacidades de lado, suas limitações do outro lado, sua condição financeira do outro lado, esquece tudo isso. E pensa numa coisa, o que eu posso fazer hoje
que me leve a esse lugar. Já sei. Vou servir, vou aparecer na igreja, vou deixar meu pastor me ver bem muito, que é para ele me dar o microfone e me dar um cargo. Resposta errada. Não. O que você pode fazer hoje para chegar naquele lugar é estudar a Bíblia. Ter relacionamento com Deus. Sabe, irmãos? Fazer uma boa pregação, ou como alguns chamam, dar uma boa palestra na igreja, qualquer pessoa faz. Até meu filho de 4 anos. A diferença é, existe unção sobre aquilo? Existe uma vida que respalda? Existe conhecimento? Existe relacionamento? Você já abraçou alguém que usa um bom perfume? E você vai para casa com o cheiro daquela pessoa em você? Já aconteceu com você? Pronto. As pessoas que vivem com Deus, elas têm cheiro de Deus. Dá para perceber quando a pessoa está fazendo um show, está dando uma boa palestra de coach, gospel, ou quando está pregando uma palavra que pode mudar. Dá para perceber. O que você quer ser? Um bom palestrante ou alguém que muda as vidas pela palavra de Deus? É sua escolha. Amém? Às vezes você está lá, dia após dia, lendo a sua Bíblia, e parece que nada vai acontecer. E você está lá. E nada está acontecendo, você não tem nenhuma oportunidade, o microfone não está vindo para a sua mão, o pastor nem está lhe vendo. Mas e daí? Deus está. O que Deus sempre vai honrar, queridos, é fidelidade. Quando nós olhamos para Davi, que foi outra pessoa que Deus fez aliança com ele, nós vamos ver que Davi não estava no lugar onde ele podia ser visto. Não estava. Amém? Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Davi estava apacentando as ovelhas. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, você pode ler depois. Deus fala com Samuel e diz assim, olha, pega o óleo do azeite e vai lá e unge um dos filhos de Jessé como rei. Jessé olhou para o seu filho mais bonito, era aquele que tinha pinta de príncipe, e disse, tem que ser esse. Passou Eliabe e o profeta foi movido por aquilo que ele estava vendo. Nossa, realmente esse camarada tem pinta de príncipe, deve ser ele. Pegou o chifre e Deus disse, olha, você está vendo como um homem vê, mas eu vejo o coração, não é este. Passaram-se os 7 filhos de Jessé, e Deus não deixou o profeta Samuel ungir nenhum deles. E Samuel olhou para Jessé e disse, você não tem mais nenhum filho? Eu disse, eu tenho um, que está lá no campo, apacentando as ovelhas. E o profeta disse, manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Quando Davi entrou na sala de casa, Deus falou com Samuel, é este, pode ungí-lo. Davi não estava no lugar onde ele podia ser visto pelo profeta, mas onde ele estava, a fidelidade dele sinalizava para Deus. Deus sabia encontrar Davi onde ele estava. Eu vou te dizer, é a isto que se refere o tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chega, Deus sabe te encontrar onde você está. Mas eu vou te dizer, Deus só vai encontrar quando existe uma fidelidade sinalizando. Como aquelas luzinhas, aqueles sinalizadores vermelhos em cima dos prédios, dos arranha-céus, que está lá, sinalizando. Olha, aqui tem uma coisa alta. Assim é a nossa fidelidade para Deus, piscando, dizendo, eu sou fiel. Você pode me achar, você pode me usar. Quando o tempo chegar, eu estarei pronto. É isso que vai fazer a promessa se cumprir na nossa vida. É nós fazermos a nossa parte para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Existe uma parte que é de Deus e você vai entender que Deus sempre vai fazer a parte dele. Mas existe uma parte que é nossa. E a parte que é nossa, Deus não vai fazer. Talvez você viva, como muitas pessoas vivem, a vida cristã inteira, sem nunca experimentar da promessa ou sem nunca entender. Existe uma parte que é para eu fazer. Mas sabe, é para isso que o reino existe. Para esclarecer a palavra diante dos seus olhos. Para te dar condições de entender aquilo que está escrito, para que você possa viver. Irmão, ser cristão e ter aliança com Deus é muito mais do que frequentar uma igreja aos domingos, entregar o seu dízimo e dar uma oferta. Amém? Ser cristão, ter aliança com Deus, diz respeito a uma vida de relacionamento. Ele é o meu pai, eu tenho uma aliança com ele, ele me promete coisas e ele fez uma aliança comigo para me assegurar que vai cumprir aquilo que ele prometeu. Você deve saber e já entender, por causa daquilo que a palavra fala, que a Bíblia diz que Deus é onisciente.
Ele conhece todas as coisas. Amém? Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele também é onipotente. Ele tem todo o poder. Amém? Você concorda comigo que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é a verdade? Em Deus não existe nenhuma mentira. Deus nunca mudou. Deus não pode mentir. Amém? E Deus, por ser quem Ele é, Ele não teria nenhuma necessidade, por assim dizer, de jurar ou de prometer alguma coisa. Simplesmente Ele podia falar, e aquilo que Ele falava deveria ser acreditado pelas pessoas. Você concorda comigo? Irmãos, Deus é verdadeiro. A sua palavra é a verdade absoluta. Ele não teria, por assim dizer, a necessidade de jurar ou prometer alguma coisa. Mas sabe, irmãos, quando se fazia um juramento no Antigo Testamento, aquilo era levado muito a sério. Amém? Quando alguém quebrava um juramento, isso era igual a uma aliança rompida. Meu Deus, isso é tão sério. E nós tratamos isso com tanta leviandade hoje, porque perdemos essa consciência. Mas eu quero mostrar uma coisa para você nas Escrituras. Eu quero que você vá lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 6, Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Você abriu? Ok, vamos ler, diz assim: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, o que o escritor aos Hebreus está falando, que Deus fez a promessa a Abraão, e não tendo ninguém superior a si mesmo, porque jurar, jurou por si mesmo. Disse: olha, Abraão, eu juro por mim mesmo, que aquilo que eu estou te prometendo, aquilo que eu estou falando, vai acontecer. Eu juro. Amém? Eu quero que você olhe comigo lá em Salmos, no capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Vamos ler o verso 33 e 34. Diz assim: mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Isso é Deus falando, e Deus está dizendo que jamais vai voltar atrás aquilo que Ele falou. Ele diz: eu não vou violar a minha aliança, não vou modificar o que os meus lábios proferiram. Amém? Isso é o caráter de Deus na nossa vida, ou para nós, em nossa direção. Talvez você esteja ouvindo tudo isso pensando: agora eu entendi. Deus faz tudo isso para provar que me ama. Ele me ama tanto que Ele prometeu, que Ele vela sobre a promessa, que Ele jura, que Ele faz uma aliança comigo. Não. Deus não faz tudo isso para te provar que te ama, porque Ele já provou que te ama de outra forma. Deus faz tudo isso porque isso é quem Deus é. Amém? Sabe, irmãos, nós precisamos nos expor à palavra a tal ponto da gente ficar parecido com quem Deus é, do caráter de Deus ser impresso dentro do nosso coração, ao ponto da gente ser parecido com Deus, ao ponto da gente andar na rua e as pessoas que tiverem contato conosco ser semelhante às pessoas que tiveram contato com Jesus Cristo. Quando elas olhavam para Jesus, elas podiam ver Deus.
Quando as pessoas olham para você, elas devem ver Deus na sua vida. Amém? Deus não faz tudo isso para provar que te ama. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Ele enviado Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Esta é a forma que Deus provou que nos ama, enviando Jesus para morrer no nosso lugar, quando a gente não queria nem saber dele. Que amor é esse? Talvez você diga assim, Verusca, tudo bem, Jesus morreu por mim, isso prova o amor de Deus por mim, mas e aí, minhas contas? E meus problemas? E meu casamento destruído? E aquele meu filho que não quer saber de Deus? E o meu desemprego? Eu não sei quais são as situações que você enfrenta no seu dia a dia. O que eu quero que você entenda é que você está em aliança com Deus, e estar em aliança com Deus te capacita exatamente a resolver tudo isso. Ou Deus tem o poder exatamente de resolver e de mudar toda a situação da sua vida. O fato, irmãos, é que muitas vezes nós estamos trocando a ordem das coisas. Nós queremos que Deus resolva as coisas, nós nos importamos com a solução dos nossos problemas e esquecemos do que é o amor. Deus prova o seu amor para conosco. Lembra? Tudo gira em torno do amor. No fato de ter Ele enviado Jesus para morrer no nosso lugar. E daí? E aí eu quero que você vá para Romanos capítulo 8, versículo 31. Abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz lá. Paulo fala no versículo 31, faz uma pergunta que eu considero célebre na Bíblia. Ele diz assim: que diremos, pois, a respeito destas coisas? Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já parou para se perguntar por que Paulo não diz o que nós faremos? Que faremos, pois, a respeito destas coisas? Não é isso que está perguntando o que diremos. Mas quando o dia mal chega, quando você recebe aquele telefonema que você não queria receber, quando vê aquela mensagem de WhatsApp com aquela má notícia, quando a má notícia chega, se tem alguém perto de você, você coça a cabeça e diz: e agora, o que a gente vai fazer? Pergunta errada. Não é essa a pergunta que devemos fazer. E agora, o que a gente vai fazer? Chegou mais uma conta que a gente não esperava. E agora, o que a gente vai fazer? Pergunta errada. Paulo diz: que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Paulo perguntou sobre o que dizer e não sobre o que fazer? Porque mesmo quando você não sabe o que fazer, irmão, se você souber o que dizer, está resolvido. Eu vou dizer de novo. Quando você não sabe o que fazer, se você souber o que dizer, está resolvido. Porque a nossa fé não entra em operação quando nós fazemos coisas. A nossa fé entra em operação quando nós dizemos. Então, se eu creio naquilo que Deus me prometeu, eu vou falar de acordo com aquilo que Ele me prometeu. Porque aquilo que Ele me prometeu, aquilo que Deus falou para mim, é a verdade final e absoluta sobre a minha vida. Independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo. Que diremos, pois? Eu tenho uma palavra, o Senhor falou comigo. A verdade final sobre o que Deus me disse, sobre a minha vida, é o que Deus me disse, e não aquilo que eu estou vendo. Pode ser que ao meu redor, tudo que eu estou vendo, seja totalmente contrário ao que Deus me disse. Não importa, eu tenho uma palavra. Aquilo que Deus falou comigo é a verdade. Amém? Paulo diz: aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Eu estou continuando, Romanos capítulo 8, versículo 31, vou começar do começo. Que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, porventura não nos daria juntamente com ele, de graça ou graciosamente, todas as coisas? O que Paulo está querendo nos dizer é o seguinte: o que é que você vai falar mediante as coisas que se levantam na sua vida? Eu estou te dizendo, Romanos 5,8, Deus prova que nos amou, prova o seu amor para conosco, no fato de ter Ele enviado Jesus. E você diz: sim, e aí o que isso tem a ver com meus BO, com meus problemas, com aquilo que eu tenho que resolver, as contas que eu tenho para pagar? Tem a ver, Romanos 8, 31 e 32, querido, que está falando que você acha mesmo que se Deus chegou ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer no seu lugar, Ele vai te negar qualquer outra coisa? Não, pelo contrário, Ele diz: juntamente com Jesus, Ele já te deu de graça todas as coisas. Isso significa que quando Jesus Cristo morreu,
naquela cruz, por nós, ele nos deu, juntamente com o sacrifício que comprou para nós a salvação, que nos deu a entrada no céu. Ele comprou a nossa cura, a nossa prosperidade, a nossa provisão, a nossa libertação, a nossa preservação, e comprou para nós também a solução de qualquer problema ou qualquer coisa que se levante na nossa vida. Você acha que o seu problema pega Deus de surpresa? Não, irmão, tudo está resolvido lá. É por isso que Paulo diz: Deus provou que nos ama quando enviou Jesus. Então não vai funcionar, irmão, você chegar diante de Deus e Senhor, se você me ama, Pai, paga as minhas contas. Pai, se você me ama, olha, muda esse marido abençoado, que eu não aguento mais não. Pai, se você me ama, muda essa mulher. Senhor, se você me ama, resolve os meus problemas com meus filhos. Não. Deus já provou que te ama. É porque Ele te ama que tudo está resolvido. É porque Jesus veio, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, que tudo foi comprado.